Doutor Paulo, tudo ok. Não, Vamos tudo iniciar. ok? Ok. Então, vamos começar. Sob a proteção de Deus e constatada a presença de quórum, declaro aberta a primeira sessão ordinária no formato telepresencial da primeira Câmara de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 16 de abril de 2020. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da nona sessão ordinária, realizada em 19 de março de 2020, quinta-feira, às 9 horas, no plenário do Tribunal de Contas do Estado, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Presentes, a excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes e a representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procuradora Luciana Ribeiro Campos. Ausências justificadas dos excelentíssimos senhores conselheiros Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes e do conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro. Registradas as presenças dos assessores de gabinete e da comunicação social. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi-lhe data da 8ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, Paulo Roberto Chaves Alves, convocou a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes para compor a mesa, em substituição à conselheira Maria Adélia Salles. A conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes retirou de pauta os processos números 11.516/2014-TC e 701.044/2013-TC, de relatoria da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles, e os processos números 6.943/2019 e 7.096/2019, de sua relatoria, por não haver quórum suficiente para o seu julgamento. A sessão foi encerrada às 9 horas e 21 minutos. É só, senhor presidente. Discussão à ata. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, em primeiro lugar, eu convoco a conselheira substituta Ana Paula para também fazer, vai ter uma função dupla nesta Câmara no dia de hoje, vai substituir a conselheira Maria Adélia Salles, que eu já vou justificando sua ausência, e também vai atuar como conselheira substituta. E ainda na ordem... Pois não, com a palavra a conselheira Ana Paula. Muito bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente. Na ordem administrativa, na condição de conselheira substituta, peço permissão para retirada de pauta do processo 4352/2019, pautado para o ASO, e, ato contínuo, a inclusão em pauta do processo 3004/2018. Este estava pautado para o dia 2 de abril de 2020 e eu solicito a inclusão deste último 3004/2018, já tendo a secretaria do meu gabinete comunicado à secretária da primeira Câmara. Sou grata pela atenção. Entendido o pleito de Vossa Excelência. Ainda na ordem administrativa, já foi registrado na nossa primeira sessão do Pleno, mas eu gostaria de, mais uma vez, destacar o trabalho que vem sendo feito pela DIN, pela Diretoria de Informática do nosso tribunal, para que as sessões sejam realizadas nesse formato telepresencial, registrar o trabalho do seu diretor da informática, Vinícius, e também do servidor, do técnico Rutênio, que tem nos dado uma assistência muito grande. Então, gostaria que ficasse registrada em ata na primeira sessão telepresencial da primeira Câmara de Contas. Continua aberta a ordem administrativa. Pela ordem. Conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, também eu gostaria de me acostar ao pronunciamento de Vossa Excelência no que se refere ao registro em ata da atuação elogiável, tanto do diretor de informática, o senhor Vinícius, como também do servidor, o Tênio, que viabilizaram
funcionamento do tribunal, especificamente no que se refere à realização de sessões mediante teleconferência. Ok. Continua aberta a ordem administrativa. Não havendo mais quem queira fazer uso da ordem administrativa, vamos em frente. Eu vou relatar o único processo da pauta, da minha pauta, que tem o processo da minha pauta, melhor dizendo, que tem o número 701, 479/2011. Câmara Municipal de Serrinha, responsável José Francisco de Pontes Filho. Relatório. Trata-se da análise da gestão fiscal da Câmara Municipal de Serrinha no exercício de 2011, que tem como responsável o senhor José Francisco Pontes Filho, então presidente da Câmara. O corpo instrutivo apurou a responsabilidade na gestão fiscal do órgão fiscalizado e no cumprimento dos prazos e formas dispostos na resolução número 006/2011 TC, através da informação número 234/2013. Devidamente citado, o responsável apresentou defesa, acostando aos autos cópia do Diário Oficial do município. Em informação conclusiva, o corpo instrutivo considerou válida a prova documental apresentada pelo gestor, cópia do Diário Oficial do Estado, contendo o RGF do primeiro semestre, datado de 30/07/2011, e cópia do Diário Oficial do Município, com o RGF do segundo semestre, datado de 20/1/2012, constando como sanada a irregularidade e ausência de publicação do aludido relatório de gestão fiscal do exercício de 2011. No mesmo diapasão, seguiu-se o entendimento do Parquet de Contas Especial, pugnando pela aplicação das penalidades de multa ao responsável nos termos sugeridos pela equipe técnica. Entrementes, em despacho exarado por esta relatoria, suscitou-se controvérsia acerca do comprovante do RGF, o Diário Oficial do Município, motivada pela constatação de ausência de sua efetiva circulação. Além disso, com o fito de obter resposta quanto à divergência detectada, realizou-se pesquisa pela internet, entretanto, sem lograr êxito, ante a inexistência de diário eletrônico da referida Prefeitura Municipal anterior ao ano de 2013. Pelas razões acima expostas, esta relatoria chamou o feito à ordem, determinando o envio deste caderno processual à DAN para análise e esclarecimentos acerca da veracidade do documento em evidência, vez que tais registros foram inicialmente acatados pelo corpo técnico como hábeis para exclusão da irregularidade de ausência de publicação do RGF dos 2 semestres em manifestações anteriores. Desta forma, consoante informação número 518/2019, no que tange especificamente a ausência de publicação do supra-relatório e a controvérsia em discussão, a unidade instrutiva retificou o posicionamento anterior, acatando apenas a publicação constante em Diário Oficial do Estado, relativa ao RGF do primeiro semestre, conforme se verifica na assertiva a seguir. Abre aspas. Porém, os documentos juntados às folhas 50/55 não comprovam que as publicações em órgão oficial realmente ocorreram, pois são apenas papéis comuns com o timbre do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Serrinha, mas sem nenhuma indicação que confirme sua autenticidade ou sua efetiva circulação,
nem um endereço eletrônico por meio do qual se possa consultar tais edições. Fecha aspas. Ademais, ainda sobre a ótica do corpo técnico relativa a esta problemática, até a data da informação conclusiva, não foram encontrados registros das publicações do Diário Oficial do Município nos sites da Prefeitura e Câmara Municipal de Serrinha, na data constante nas cópias dos documentos anexados pelo gestor. Dando continuidade ao feito, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para fim de pronunciamento. Assim, por meio do parecer constante do evento 13, o Parquet de Contas Especial, quanto à controvérsia levantada, posicionou-se pela ausência de divulgação do relatório de gestão fiscal, RGF, do segundo semestre, acolhendo como comprovante de publicação válido apenas a cópia do Diário Oficial do Estado relativa ao primeiro semestre de 2011. Ao final, em face das impropriedades que permaneceram sem refutação pelo responsável, opinou pela aplicação das penalidades de multa ao responsável nos termos sugeridos pelo corpo instrutivo neste processo. É o que importa relatar, vou à fundamentação e voto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao instituir a obrigatoriedade da apresentação do relatório de execução orçamentária e de gestão fiscal, colocou em destaque o princípio da transparência, exigindo-se da administração pública uma maior efetividade relativa à transparência em seus atos. Por conseguinte, para cumprir essa determinação, indiretamente, a gestão pública encontra-se também obrigada a observar amplamente o princípio da publicidade, que determina que todo ato da administração seja levado ao conhecimento da sociedade. Desta feita, para fiscalizar a atuação do administrador público no que tange ao cumprimento das normas atinentes à gestão fiscal dos entes federativos, compete às Cortes de Contas, através de delegação do Poder Constituinte, o exercício do controle externo, colaborando com o Poder Legislativo. Assim, no exercício do mister constitucional, do qual me avoro, constato subsistir os motivos que ensejam a não aprovação da matéria, razão pela qual passarei a análise das condutas irregulares que permaneceram sem refutação pelo gestor, bem como as sanções pecuniárias cabíveis. Primeiro, ausência de divulgação do relatório de gestão fiscal RGF segundo semestre. Quanto à irregularidade em epígrafe, a controvérsia quanto à validade dos registros comprobatórios utilizados pelo gestor a fim de fazer prova da publicação do aludido relatório, o corpo instrutivo, através da informação número 518/2019, e o Parquet Especial, via parecer conclusivo, posicionaram-se pela ausência de divulgação do relatório de gestão fiscal, RGF, do segundo semestre, e pela aplicação das penalidades de multa ao responsável, acolhendo como comprovante de publicação válido apenas a cópia do Diário Oficial do Estado relativa ao primeiro semestre de 2011 e opinaram. O artigo 5º, inciso 1º da Lei Federal número 10.028/2000 determina que deixar de divulgar o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições legalmente estabelecidos é conduta punível com a aplicação de multa de 30% dos vencimentos anuais do agente responsável. Destarte e corroborando com o entendimento acima exposto, resta configurado o descumprimento às determinações previstas no artigo 55, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 7, parágrafo 1º, inciso 3º,
E parágrafo 2º da resolução número 006/2011, TC, razão pela qual imponho ao gestor o pagamento de multa pecuniária de 30% sobre seus vencimentos anuais, em face do atraso ser superior a 90 dias. Nos termos dispostos no artigo 28, inciso 5º, do instrumento normativo antedito e a seguir transcrito. O artigo 28, já de conhecimento dos senhores, vou pular essa parte. O 2, do não envio dos comprovantes de publicação do RGF do primeiro semestre e do segundo semestre de exercício de 2011. Quanto ao documento comprobatório da divulgação do RGF atinente ao primeiro semestre de 2011, este deveria ter sido encaminhado a esta Corte de Contas no prazo de 60 dias, após o encerramento do respectivo semestre. Entretanto, tal registro somente fora apresentado pelo gestor como prova documental em sede de defesa através de cópia do Diário Oficial do Estado. Neste sede, resta configurado o descumprimento ao artigo 7º, inciso 2º da resolução número 06/2011, razão pela qual aplico multa prevista no artigo 30, inciso 1ª, linha A do item 5 da resolução 06/2011. Quanto ao comprovante da publicação do RGF do segundo semestre, tempo necessário divergir das informações técnicas inicial e conclusiva, para deixar de imputar a sanção à impropriedade em destaque, por entender configurar-se o Instituto Processual do bis in idem, vez que se trata de avaliação conjunta com irregularidade de maior abrangência, qual seja a ausência de publicação do relatório de gestão fiscal do mesmo semestre e exercício já devidamente sancionada no item anterior. Terceiro, da inexistência de registro do anexo 38 do CIAI, editais enviados, conforme detectado pela unidade técnica na informação de número 234/2013, o responsável não enviou para este tribunal, através do preenchimento do anexo 38, os registros atinentes aos editais de licitação do exercício sob exame. Tal conduta se afigura como afronta às determinações presentes na resolução número 06/2011 TC, especificamente no capítulo do artigo 14, se não vejamos, também vou pular a leitura do artigo 14, já do conhecimento do senhor. Desta feita, pela sonegação de informações ao Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, CIAI, imponham em desfavor do responsável a multa estabelecida no artigo 30, inciso 1º, a linha B da supramencionada resolução. Concluindo o voto ante o exposto em consonância com o parecer ministerial e com as sugestões do corpo instrutivo da Diretoria de Administração Municipal, com parecer ministerial, tirando só aquela parte do bis in idem. Voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 464/2012, e impõe ao senhor José Francisco de Pontes Filho, presidente da Câmara Municipal de Serrinha, à época dos fatos, as seguintes sanções pecuniárias conforme as irregularidades cometidas. A. Quanto à ausência de divulgação do relatório de gestão fiscal, RGF, do segundo semestre do exercício de 2011, que configurou o descumprimento das determinações previstas no artigo 55, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 7, parágrafo 1º, inciso 3º, e parágrafo 2º da Resolução número 06/2011 TC. Impõe ao gestor pecuniário a multa pecuniária de 30% sobre seus vencimentos anuais, no importe de R$ 7.920
nos termos dispostos no artigo 5º, inciso 1º da Lei Federal 10.028, combinado com o artigo 28, inciso 5º da resolução supramencionada. B. Quanto ao não envio dos comprovantes de publicação do RGF do primeiro semestre desta Corte de Contas no prazo legal, pela desobediência ao artigo 7º, inciso 2º da resolução número 06/2011, aplico ao responsável em epígrafe a multa no montante de R$ 1.064, prevista no artigo 30, inciso 1º, a linha A, item 5 da resolução 006/2011, TC. E C, quanto à inexistência de registros do anexo 38 no CIAI, editais enviados pela afronta às determinações presentes no artigo 14, caput da resolução número 06/2011, TC, imponham em desfavor do responsável a multa de R$ 500 estabelecidas no artigo 30, inciso 1º, a linha B do antedito instrumento normativo. É o meu voto e, não havendo nenhum pronunciamento de Vossas Excelências, passo a palavra, considero aprovado, e passo a palavra à conselheira Ana Paula. Nada a relatar em substituição à conselheira Adélia. Só tem um processo a relatar na condição de conselheira substituto, que farei por último. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, conselheiro Paulo Roberto, senhora conselheira substituta Ana Paula, senhora secretária das sessões, demais cidadãos e cidadãs que estão assistindo a presente sessão pelo YouTube. Senhor presidente, eu tenho 3 processos a relatar. O primeiro deles é o número 01779/2013, trata-se de processo de denúncia apresentado pelo senhor Luiz Elcio Dantas em 18 de outubro de 2013, acerca da falta de pagamento desde 6 de dezembro de 2010 de premiações do concurso de quadrinhos, abro aspas, Prêmio Assis Cirne, fecho aspas, promovido pela Fundação José Augusto, hora denunciado. O técnico, por meio da informação número 298 de 2015, de 16 de abril de 2015, depois de analisar a documentação recebida da referida fundação, concluiu que a ex-gestora Neuma Teixeira de Lima incorreu em irregularidade formal, que é sujeita em tese à sanção de multa, visto que, apesar de ter reconhecido a dívida, não justificou a omissão no pagamento dos valores devidos aos licitantes. Está se manifestar o Ministério Público de Contas, por meio da cota 168 de 2016, pugnou pela citação dos gestores responsáveis da Fundação José Augusto, quanto ao não pagamento da premiação do concurso de quadrinhos já referido e o respectivo reconhecimento de dívida no valor de R$ 41 mil. Em despacho, datado de 13 de junho de 2016, o então relator determinou a citação apenas da ex-gestora Ana Neuma Teixeira de Lima. Regularmente citada em 11 de julho de 2016, a ex-gestora apresentou defesa onde sustentou, em suma, que não existiu dolo nem má-fé na sua conduta no tocante ao não pagamento aos vencedores do prêmio aludido. Ressaltou que não praticou ato danoso ao erário nem contrário aos princípios que regem a administração pública. A remate, pugnou pelo acolhimento da sua defesa com o afastamento da imputação. Por meio da informação 204 de 2016, o corpo técnico assentou que a gestora Isaura Amélia de Souza Rosado Maia cometeu em tese, abro aspas, ato de improbidade administrativa, fechou aspas, por afronta aos princípios da isonomia e da moralidade, em entrevista concedida ao portal no ar sobre a situação dos pagamentos dos vencedores do citado prêmio. Por fim, sugeriu a notificação da mesma para que prestasse esclarecimento sobre o ocorrido. Então, relatou o primeiro despacho datado de 12 de agosto de 2016, determinou a notificação da gestora Isaura Rosado para que informasse sobre a situação do pagamento dos vencedores do citado prêmio. A gestora Isaura Rosado, regularmente notificada, apresentou manifestação, onde sustentou, em síntese, que a utilização dos recursos do Fundo Estadual da Cultura deve observar o disposto na Lei Complementar Estadual 460 de 2011, tendo, portanto, sido interpretada de forma equivocada na matéria jornalística em questão. Ressaltou que não houve dolo má-fé na sua conduta, muito menos dano erário, não havendo que se falar em afronta ao princípio da moralidade administrativa. A respeito do pagamento do prêmio, não garantido pelo FEC,
ela notou que, abro aspas, nunca houve intento de não pagamento, fecho aspas, e afirmou, abro aspas, a intenção de honrá-los, fecho aspas. Porém, disse que, abro aspas, depende da disposição orçamentária e financeira pela Secretaria de Planejamento do Estado, fecho aspas. Por fim, impugnou pelo afastamento de qualquer imputação de irregularidade nesse desfavor. O Corpo Técnico, por meio da informação 217/2016, entendeu que os esclarecimentos da gestora Isaura Rosato tiveram condão de afastar a suposta irregularidade a ser imputada em seu desfavor, relativo ao cometimento em tese de ato de improbidade administrativa. Por outro, sugeriu notificação da mesma para que juntasse documentação complementar sobre os pagamentos dos demais prêmios, o que foi acolhido pelo então relator em 23 de setembro de 2016. A gestora Isaura Rosado atendeu a notificação deste tribunal e apresentou farta documentação. Ato contínuo, o Corpo Técnico emitiu a informação 8/2017, anotando que, diante da existência de declaração de reconhecimento da dívida relativa ao prêmio em questão, da autorização de recurso da gestão Tesouro para pagamento de outros prêmios culturais em exercícios posteriores, da falta de previsão de um prazo para a realização do pagamento relativo ao aludido prêmio, a necessidade de coibir o enriquecimento ilícito por parte da administração pública e da necessidade de observância das fases de execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento, a matéria deve ser declarada irregular com aplicação de multas às responsáveis, as senhoras Ana Neuva Teixeira de Lima e Isaura Amélia de Souza Rosado Maia. O parquet emitiu parecer 197/2017, opinando pela irregularidade da matéria com aplicação de multas às responsáveis, em virtude do suposto cometimento de irregularidade formal, ressaltando a ausência de competência deste tribunal para compelir a administração pública a realizar pagamento de dívida reconhecida. Em despacho de folhas 332 e 335, estou determinada a citação das senhoras Ana Neuva Teixeira e Isaura Rosado, gestora a partir de 5 de maio de 2016, para querendo manifestarem-se sobre a imputação lançada na informação 8/2017, bem como sobre os documentos acostados aos autos. A senhora Isaura Rosado, citada em 29 de maio de 2018, o senhor advogado apresentou defesa de folhas tais, tendo aduzido em suma que, 1, o Corpo Técnico, nas suas informações 217, 2016 e 8, 2017, acolheu suas razões apresentadas na legislação anterior, no sentido de que não houve preterição dos pagamentos dos prêmios. E 2, imputação genérica e para individualização, o que dificulta o exercício do direito de defesa, até porque não há enquadramento nas hipóteses do artigo 105.2 da Lei Complementar Estadual 464/2012. Diante disso, pugna pelo afastamento da imputação, seguido da extinção e arquivamento do feito. Já a senhora Ana Neuva Teixeira de Lima, citada em 28 de maio de 2018, em defesa, alegou em síntese que, 1, não existe nem utilização das obras, não havendo o que se fala em enriquecimento sem causa. 2, houve anulação da despesa pela gestão anterior, que não a incluiu nos restos a pagar. 3, reconheceu a dívida e adotou providência para o pagamento, porém esbarrou em questões orçamentárias, sobretudo no decreto número 22.240/2011, que impediu o adimplemento. 4, não houve dolo má-fé, muito menos preterição, pois o prêmio em questão não se enquadrou no Fundo Estadual de Cultura. Com efeito, público pelo afastamento da imputação, seguida da extinção e recomendo do feito, tendo acostado os documentos de folhas 357 e 399. Por derradeiro, mediante cota, o parquet reiterou o parecer anterior, opinando pela irregularidade da matéria, com aplicação de multas responsáveis. É o relatório, senhor presidente. Passo à fundamentação. Cinge-se a questão dos autos, a imputação às responsáveis de irregularidade formal, consistente em omissão no pagamento de dívida pública, devidamente reconhecida pela Fundação José Augusto, decorrente do concurso de quadrinhos Prêmio Assicine, além de preterição. Quanto à preterição, o próprio Corpo Técnico reconheceu que não ocorreu. E aqui eu cito, senhor presidente, e vou dispensar a leitura da informação conclusiva, de parte da informação conclusiva número 8, 2017, de 25 de janeiro de 2017, e eu dispenso a leitura. E digo aqui, por outro lado, sabe-se que a administração pública, além do planejamento diante da frustração de receita, deve observar a ordem cronológica para pagamento, conforme as datas de exigibilidade e as fontes diferenciadas de recurso, podendo haver flexibilização em pagamento per salto, se presentes relevantes razões de interesse público devidamente justificadas e publicadas. Na hipótese dos autos, constate que o prêmio Assicine, ao contrário dos demais, não teve o Fundo Estadual de Cultura como fundo de custeio, ou seja, deveria ser adimplido com recursos oriundos do Tesouro Estadual, motivo pelo qual atingido pelo decreto 22.420 de 2011, que impossibilitou seu pagamento, e que, pese a ausência de pagamento dentro do Estado, decreto não se pode, por si só, enquadrar essa postura, essa suposta, melhor dizendo, omissão reiterada como irregularidade formal, muito menos como ilegalidade. Sinal, em verdade, desde então, é de mérito na implemento da obrigação, até porque não se identifica dolo ou má-fé das responsáveis. Deste prisma, tratando de situação de mérito na implemento, assente-se que este tribunal não tem competência para exigir da administração pública o pagamento de quantia certa e líquida
oriundo de determinada obrigação, visto que não funciona como órgão de cobrança, sem exigibilidade dela, matéria reservada à jurisdição. Em arremate, diante da ausência de pressuposto processual de validade, haja vista a incompetência deste tribunal para apreciar a matéria de fundo referida, impõe-se a extinção e o arquivamento desta denúncia. Conclusão, face ao exposto, em dissonância com as informações do corpo técnico e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, discordo ante a incompetência deste tribunal que fora inobservada, voto pela extinção e arquivamento da denúncia ante a incompetência deste tribunal para apreciar a matéria de fundo, visto que não funciona como órgão de cobrança. É como eu voto, senhor presidente. O segundo processo é o de número 6548/2019, cujo presente feito de análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos, atento ao exercício 2015, tendo como responsável, então, o prefeito, senhor Igor Costa Araújo. O corpo técnico desta Corte, em sede da informação 1532 de 2019, constatou que não foram publicados os réus referentes aos primeiro, segundo, quarto e quinto bimestres, uma consequente ausência de remédios e seus comprovantes de publicação, sugerindo a aplicação de multas por tais irregularidades. Citado, para se manifestar, o então prefeito não apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia. Seguindo os autos ao parquet especial, este opinou pela irregularidade da matéria e aplicação de multa, tanto pela ausência de publicação, quanto pela não remessa dos comprovantes de publicação de tais relatórios a esta Corte de Contas. Relatório, senhor presidente, passa ao voto. Inicialmente, eu me enfrento aqui e vou resumir a competência do tribunal para julgar a matéria. Considero aqui que está presente a ausência de atuação do chefe do executivo, comandador de despesas e, em consequência, a necessidade de emissão de parecer prévio. O item 2 do voto, eu vou analisar agora, senhor presidente, a acusação de ausência de publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária dos primeiros, segundo, quarto e quinto bimestres, e também a ausência de remédios dos comprovantes de publicação. Quanto à primeira acusação, eu registro que o gestor responsável não cuidou de publicar os relatórios resumidos nos bimestres referidos. Cito aqui, dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o seu artigo 52 do CAPT, que estipula o prazo de 30 dias para divulgação, posicionamento de cada bimestre. E digo que, em compasso com a LRF, o tribunal regulamentou a matéria ao tempo dos fatos, na resolução 4/2013, que impõe multas pelo descumprimento de tais obrigações. Dessa forma, em consonância com o corpo técnico do MP de Contas, constatando a ausência de publicação, em observância aos dispositivos antes citados, impõe-se a aplicação de multa ao gestor Igor Costa Araújo, que totaliza R$20 mil, sendo R$5 mil por cada bimestre. Eu registro ainda, senhor presidente, que o caso dos autos não revela apenas atraso nos envios do instrumento de transparência fiscal, mas sim a própria ausência de divulgação, daí porque afasto a aplicação e incidência da súmula 29 deste tribunal, nos termos da jurisprudência desta Corte, notadamente desta primeira Câmara de Contas. E de que, não havendo nos autos comprovação de que os réus do exercício foram publicados em imprensa oficial, cabe a representação ao Ministério Público Estadual. No que concerne a sugestão de corpo técnico do MP de contas pela aplicação de multa ao gestor em face da não remessa dos compromissos de publicação, entendo inviável, pois a sanção pela não publicação dos relatórios já engloba a punição pelo não envio dos comprovantes. Cito aqui, senhor presidente, e vou dispensar a leitura de diversos precedentes, tanto da primeira como da segunda Câmara, em torno da matéria, e passo à parte dispositiva do voto. Tanto exposto a colher em parte da informação do corpo técnico e o parceiro do MPC, caso do Ministério Público de Contas, discordando na hipótese que eles entenderam pela aplicação de multa pela não remessa dos comprovantes de publicação dos réus, os primeiro, segundo, quarto e quinto bimestres, eu voto de forma preliminar pela declaração de ofício da competência do tribunal para julgar a matéria, quanto ao método pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos, esse 2015, tendo como responsável o senhor Igor Costa Araújo, sendo aplicadas multas que totalizam R$20 mil, 105 mil por bimestre não publicado. Voto também por representar imediatamente ao MP estadual para fim da apuração no âmbito de sua competência. É como eu voto, senhor presidente. Por fim, eu tenho agora... Obrigado, senhor presidente. Por fim, o último processo de número 6781/2019,
da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira. Trata-se de gestão fiscal do município já mencionado, no exercício 2015, tendo como responsável, então, o prefeito, senhor José Ferrari. O corpo técnico desta Corte, em sua informação 539/2019, constatou que houve atraso na remessa do réu no segundo bimestre ao TCE e que não foram publicados os réus referentes ao primeiro, segundo e quarto bimestres, com a consequente ausência de remessa de seus compromissos de publicação, jurídica e aplicação de portais e irregularidades. A aplicação de multa por tais irregularidades. Citado para se manifestar, então o prefeito não apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia. Seguindo os autos ao parque especial, esta opinou pela irregularidade da matéria, aplicação de multa, tanto pelo atraso no envio, quanto pela ausência de publicação e não remessa dos comprovantes de publicação. Tais relatórios desta Corte de Contas. Relatório, senhor presidente, passo ao voto. Esse voto é muito similar ao anterior, senhor presidente. Eu inicio consignando aqui a competência do tribunal para julgar a matéria, destaco que não há atuação do chefe do Poder Executivo comandando despesa, daí porque entendo pela necessidade de emissão de parecer prévio, conforme questão de ordem, decidida já pelo Pleno deste tribunal. No item 2 do voto, eu analiso a acusação do descumprimento do prazo na entrega do réu do segundo bimestre ao TCE, e considero que essa imputação é procedente, tendo em vista que a documentação a esta Corte de Contas foi enviada com 10 dias de atraso, violando esta feita o artigo 5º, inciso 1 da Resolução 4/2013, combinado com o artigo 7 da Lei Complementar Estadual número 464/2012. Eu faço considerações sobre essa irregularidade e, ao final, imputo multa de R$ 500. O item 3 do voto, senhor presidente, é para analisar a acusação de ausência e publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária dos primeiro, segundo e quarto bimestres. Eu também aqui considero pertinente a acusação, a exemplo do que fiz no voto anterior, senhor presidente, usando a mesma fundamentação, e como tratam aqui de 3 relatórios, eu aplico multa nos termos das leis de regência, no sentido de R$ 5.000 por cada ausência, que dá o total de R$ 15.000. Afasto também aqui a incidência da súmula 29 do tribunal, conforme precedentes já mencionados, e digo do dever de encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Pontuo também que, em fase de entendimento da primeira e segunda Câmara de Contas, não há que se aplicar multa pelo não envio dos comprovantes de publicação, já que a irregularidade do que se refere à ausência de divulgação já engloba tais situações. Daí porque, nessa parte, a exemplo do que eu fiz no processo anterior, eu divijo do Corpo Instrutivo e do Ministério Público de Contas. Passo ao final do voto, senhor presidente, a tua exposta, acolhendo em parte a informação do Corpo Técnico e o parecer do MPC, voto de forma preliminar pela delegação de ofício de competência do tribunal para julgar a matéria, e quanto ao método pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira, entre os 2015, tendo como responsável o senhor José Ferreira de Oliveira, sendo aplicada a multa de R$ 500 pelo atraso na remessa ao TCE do réu do segundo bimestre, 15.000 pela não publicação dos relatórios já mencionados, e também voto pela representação imediata ao MP estadual. Senhor presidente, é só o que tenho para a sessão de hoje. Agradeço a atenção de todos. Não haver nenhuma manifestação contrária, considero também esse último processo aprovado. Agradeço a participação do conselheiro Carlos Thompson e passo a palavra agora como conselheira substituta para Ana Paula. Muito bom dia a todos. Inicialmente, ante as condições insalubres do meu gabinete, já devidamente comunicadas à presidência do TCE-RN, agradeço a acolhida ao recinto da ADIM, oferecida pelo servidor Rutenho, recinto de onde ocorre a presente transmissão. Dito isso, tenho apenas um processo a relatar na sistemática extra-pauta, é o de número 3004/2018, assunto Contas Anuais de Gestão, competência de 2015, unidade jurisdicionada Câmara Municipal de Upanema. Temos 2 responsáveis, senhores Carlos César Silva de Oliveira e Oséias Montalgã Fernandes da Costa, advogado, doutor Aldo Araújo da Silva, OABRN 727620. Os autos eletrônicos
versam sobre omissão na prestação de contas anuais da Câmara Municipal de Upanema, competência de 2015. Responsáveis identificados pela unidade instrutiva: Carlos César Silva de Oliveira e Oséias Montalgán Fernandes Costa. Por meio de informação científica, a Diretoria de Administração Municipal sugeriu as respectivas citações. O senhor Carlos César Silva de Oliveira, em síntese, apenas carreou documentação comprobatória sem aduzir justificativas da intempestividade. Por sua vez, o senhor Oséias Montalgán Fernandes Costa asseverou que não agiu com dolo ou culpa e que não repassou as informações, tendo em vista óbitos causados pela gestão antecedente. Conduzido o caderno processual ao corpo instrutivo, a DAN apresentou informação conclusiva, na qual propôs a isenção de responsabilidade do gestor subsequente, senhor Oséias Montalgán Fernandes Costa. Sugeriu a irregularidade da matéria e a aplicação de multa ao responsável pela Câmara Municipal de Upanema. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade da matéria e a aplicação de penalidade pecuniária ao senhor Carlos César Silva de Oliveira. No evento 65, a Diretoria de Atos e Execuções informou a existência de dívida definitiva cadastrada em desfavor do senhor Carlos César Silva de Oliveira no âmbito do TCRN. Eis o relato útil do feito, recordando Pontes de Miranda, passo à motivação. Inicialmente, no que concerne à competência para presidir a relatoria processual, por fundamento de validade no artigo 27, caput, da Lei Orgânica do TCRN, exar o juízo positivo para presidir a instrução. Vencida a etapa da competência, passo ao exame meritório propriamente dito. No evento 31, verificou a DAN que, no caso concreto, as informações relativas à gestão municipal deveriam ter sido apresentadas até 18 de maio de 2017. Ao analisar as defesas acostadas pelos senhores Carlos César Silva de Oliveira e Oséias Montalgán Fernandes Costa, verifico que as informações foram prestadas em 16 de maio de 2018, que o agente responsável pelo envio de dados foi o senhor Carlos César Silva de Oliveira. Instada novamente a se manifestar, a DAN prestou informação conclusiva. Não apontou qualquer achado auditorial comprometedor da rigidez do mérito das contas. Limitou-se a pugnar pela cominação de tutela sancionatória em virtude de seu envio intempestivo. Na casuística, os fatos geradores relativos à prestação de contas ocorreram na gestão do senhor Carlos César Silva de Oliveira. Porém, o dever de prestar contas já se encontrava sob a responsabilidade do senhor Oséias Montalgán Fernandes Costa. No ASO, é relevante registrar o posicionamento adotado por este tribunal quanto à responsabilização do gestor nos processos referentes ao exercício de 2015, tendo em vista a prorrogação prazal para entrega das contas anuais de gestão. Em 22 de agosto de 2019, na sessão ordinária realizada por este órgão fracionário, o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes relatou os processos números 2994/2018 e 726/2018, que abordaram problemática similar à presente. Basicamente, a conclusão foi a seguinte: levando em conta que a extensão de prazo para a prestação das contas anuais de gestão, competência de 2015, transferiu a responsabilidade da obrigação ao gestor subsequente, efeito prático da Resolução 28/2017, o fato há que ser levado em consideração pelo TCRN. B. Sendo assim, Sua Excelência depreendeu que o ônus decorrente por atraso ou omissão de prestar contas anuais de gestão relativamente ao exercício de 2015 não deveria recair em quaisquer dos gestores nas circunstâncias em que estejam presentes, cumulativamente,
atraso no dever de prestação de contas anuais de gestão do exercício de 2015 e mudança de gestor após 30 de abril de 2016. Entendo aplicável o entendimento firmado no referido voto, vez que os dois requisitos se encontram presentes nos autos: atraso na entrega da prestação de contas e mudança de gestor após 30 de abril de 2016. Ao pesquisar no sistema informatizado deste tribunal, o senhor Carlos César Silva de Oliveira iniciou sua gestão em 1º de janeiro de 2016, findando-a em 31 de dezembro de 2016. Houve, pois, mudança de responsável após 30 de abril de 2016. Registro que o senhor Oséias Montalgã Fernandes da Costa sucedeu a partir de 1º de janeiro de 2017, em que pese o meu posicionamento individual tenda a acompanhar o parecer ministerial de contas, não posso desconsiderar o recente precedente no âmbito da primeira Câmara, por razões de segurança jurídica. De fato, em termos de Brasil, antinomia por inflação normativa consubstancia questão que precisa ser debatida. No caso concreto, prejudicou a efetividade do controle externo. Adiciono que a principiologia da nova lei adjetiva civil pátria, aplicada não apenas subsidiariamente, mas supletivamente aos processos de contas, por força do seu artigo 15, por sinal, o vocábulo supletivamente antecede o morfema subsidiariamente da norma nacional e não são sinônimos. Esse dispositivo acentua o respeito à segurança judicante. Nas palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor doutor Luiz Fux, aspas, por ora, impõe-se concitar o intérprete e os aplicadores do novo CPC que propugnem por soluções simples que privilegiem os dois pilares do novel Código: a segurança jurídica e a duração razoável dos processos. Terminada a citação. Nessa linha, fico com o primado da segurança jurídica e conforme já deliberado em outros precedentes, inclusive por mim relatados no âmbito da primeira Câmara. Conclusão. Com embasamento no artigo 73 da Lei Complementar 464/2012, propõe o voto pela regularidade da matéria, com base nos precedentes incertos da Acórdãos 205/2019 e 208/2019 do TCE. Adiciono que a DAN não pontuou nada que comprometesse a rigidez das contas. Proponho mais ampla divulgação do que for decidido por este órgão fracionário, tudo em conformidade com o dever jurídico de transparência, é como proponho o voto. Conselheiro Carlos Thompson. Presidente, eu acompanho integralmente o voto da conselheira Ana Paula. Também acompanho, aprovado a proposta de voto por unanimidade. Vossa Excelência ainda dispõe de processo. Nada mais a relatar, grata pela atenção. Agradeço também a Vossa Excelência. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a primeira sessão telepresencial, da primeira Câmara de Contas, agradecendo a todos e convocando a próxima para quinta-feira que vem, 23 de abril de 2020. Obrigado a todos.